É, nós também podemos trabalhar com a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial, tá certo? Quando nós fazemos variações infinitesimais, né, da variação de energia, nós temos um calor fornecido de forma infinitesimal menos a realização de trabalho. Esse trabalho aqui a gente pode escrever ele na forma que trabalho é igual a PDV, né, pressão com variação de volume, e aí nós podemos reescrever a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial, no formato abaixo, né, se a gente está trabalhando com gás. Então, a variação de energia vai ser o calor fornecido menos o trabalho, que é PDV. Vamos falar um pouquinho de tipos de processo termodinâmico, né? Nós temos processos adiabáticos, são aqueles processos no qual não ocorre troca de calor, transferência de calor, então, quantidade de calor é igual a zero, e a variação de energia interna é justamente o trabalho negativo do trabalho realizado. Um exemplo é a fase de compressão do motor a combustão interna, que é aproximadamente adiabático, né, a temperatura da mistura, né, de ar e combustível. Esse ar e combustível é comprimido, né, lá dentro do pistão, então nós temos um pistão aqui com um êmbolo. Esse gás ele é comprimido, certo? E com essa compressão ocorre um aumento da temperatura, né? E aí ocorre a explosão, esse gás se expande, nessa expansão diminui a temperatura. Outro tipo de processo é o isocórico, no qual não há variação no volume, se não varia o volume, trabalho é igual a zero, né? Então, a variação da energia interna é só o calor fornecido. Outro processo conhecido é o isobárico, né, um processo a pressão constante. Nesse tipo de processo, o trabalho realizado é P vezes a variação de volume. E o processo isotérmico é um processo a temperatura constante. Em geral, né, nenhuma das três grandezas, né, variação de energia interna, quantidade de calor fornecido e trabalho é igual a zero em um processo isotérmico. Um processo a temperatura constante. Vamos falar um pouquinho sobre a energia interna em um gás ideal, né? Considere a expansão livre de um gás ideal. O que é expansão livre? É aquele exemplo anterior, né? Nós temos aqui uma divisória frágil, nós rompemos essa divisória e esse gás se expande livremente, né? Mas esse ambiente aqui está isolado termicamente, então não há transferência de calor da parte interna para a parte externa. O trabalho realizado por esse gás é nulo, porque ele não move nenhum êmbolo com a vizinhança, né, o trabalho é igual a zero, e também a quantidade de calor fornecida é igual a zero, porque ele está num ambiente isolado termicamente, né. Muitas experiências mostram que quando o gás com densidade pequena sofre uma expansão livre, sua temperatura interna não muda, tá certo? A temperatura interna não muda. Então, eu estou tendo variação, né, de volume e pressão aqui, certo? E a temperatura permanece constante. Isso nos diz que a energia interna de um gás ideal, né, esse gás de pequena densidade, ela depende, né, ela independe da variação de volume e pressão. Ela passa a depender apenas da temperatura, né? Porque é a única grandeza aqui que não varia nessa situação. Se você pega outro gás, né, não ideal, se você varia pressão e volume, a temperatura também varia, né, nessa expansão livre, né? Então, para um gás ideal, né, a energia também depende da pressão. Para um gás real, para um gás ideal, a energia depende apenas da temperatura, né? Dado isso, né, num processo isocórico, né, a volume constante, nós temos, da primeira lei, né, que o trabalho realizado é igual a zero, certo? Se ele é a volume constante, nós temos que a quantidade de calor, né, a variação da quantidade de calor, ela vai ser igual a um número de mols vezes o calor específico a volume constante dt, né? Então, da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que o trabalho é igual a zero, e a variação de energia, então, vai ser escrita como apenas dQ, NCV dt. Num processo isobárico, né, a pressão constante, a variação
de calor vai ser um NCP, né? Aqui nós temos a pressão constante dt, e o trabalho é um PDV, certo? Nós podemos substituir essa pressão aqui, utilizando a equação de estado de um gás ideal, né, por esse P aqui. Então, nós temos que o trabalho vai ser um nRT dt, certo? Ou seja, a gente pega o PV é igual a nRT, né, torna isso aqui diferencial, PDV vai ser igual a nRdt. Então, substitui o PDV por nRdt, que está aqui. Né? Substituindo isso tudo na primeira lei, nós temos que o dq aqui é o N vezes o calor específico, a pressão constante dt. Isso vai ser igual a energia, a variação de energia interna, vezes o trabalho realizado, certo? Esse termo aqui da energia, a gente não calculou ele para a pressão constante, mas a gente calculou ele para volume constante. E nós vimos anteriormente, né, que a variação de energia e depende do processo. Então, eu posso fazer, né, um processo a pressão constante, tá certo? Ou um processo a volume constante, né? Realizo um caminho com um processo a volume constante, sei lá. E aí, né, saindo do mesmo ponto aqui, eu chego num ponto, a variação de energia vai ser sempre a mesma. Então, eu posso expressar essa variação de energia no formato que está aqui em cima, tá certo? Então, migrando aqui, então, sendo energia interna dependente apenas da temperatura, né, para um gás ideal, podemos escrever que energia interna é o NCV/dt, né, e aí eu saio com essa expressão. Dessa expressão aqui eu posso dividir todos os membros pelo número de mols vezes o dt. Então, eu perco aqui, aqui e aqui. E aí eu saio com a minha expressão, que o calor específico, a pressão constante, que é sempre maior, ele vai ser o calor específico ao volume constante, mais a constante dos gases ideais, né? Embora esse modelo aqui tenha sido feito para um gás ideal, se nós compararmos com outros gases, eles também batem, né? Por exemplo, se eu pegar aqui gases monatômicos, como o hélio e o ar, né, ele tem o CV, calor específico volume constante 12,47, e o calor específico a pressão constante 20,78, e a subtração dos dois, 8,31, que é a constante dos gases ideais. Se eu pego gases diatômicos, né, essa variação é pequena no erro. Gases poliatômicos tem um erro um pouco maior, mas ainda é próximo, tá certo? A resposta. Outra grandeza que é também utilizada na termodinâmica é essa razão, né, dos calores específicos, né, do calor específico a pressão constante dividido pelo calor específico a volume constante. Como o calor específico a pressão constante é sempre maior do que o calor específico a volume constante, essa razão é sempre maior do que 1, tá certo? Como está nessa tabela abaixo. Então, né, nós temos essa razão sempre maior do que 1, e aí a gente pode usar essa razão para alguns cálculos. Por exemplo, um gás monoatômico, cujo calor específico a volume constante é 3 meios de R. Né? Então, o calor específico a pressão constante é o calor específico a volume constante mais R. Então, 3 meios de R mais R, isso vai dar 5 meios de R. Tá certo? Então, para um gás monatômico, Cp sobre Cv é essa razão que dá 1,67. Para um gás diatômico, né, a temperatura ambiente, o calor específico a volume constante é 5 meios de R, tá certo? Como está expresso aqui. A gente pode calcular o calor específico a pressão constante, né, 5 meios de R mais R, isso dá 7 meios de R, e a razão entre o Cp e o Cv dá 1,40. Vamos falar um pouquinho sobre processos adiabáticos de um gás ideal. No processo adiabático não vai ocorrer nenhuma transferência de calor, né, entre o sistema e a vizinhança, então isso aqui é igual a zero, mas, pela primeira lei da termodinâmica, o sistema vai variar volume, né, e vai realizar trabalho, né, negativo de trabalho. Se a gente representar aqui pela letra A, né, o estado inicial, né, esse estado ele vai estar sobre uma isoterma, né, de uma temperatura T mais dt.
né? E após a expansão, né, ele vai para uma segunda isoterma, que é essa aqui representada abaixo, para uma temperatura inferior, né, uma temperatura T. Então, a primeira, a isoterma da condição inicial é T mais dt, que é essa isoterma aqui, ó, certo? E a isoterma final é uma isoterma numa temperatura T, certo? Fala um pouquinho sobre gás ideal adiabático, né, a relação entre volume, temperatura e pressão, né? Nós temos que a variação de energia é N vezes o calor específico, número de mols vezes o calor específico a volume constante dt, né, para qualquer processo de gás ideal, adiabático ou não. Nós temos que o trabalho realizado é PDV, e a variação da energia interna é o negativo do trabalho. Então, relacionando essas duas expressões, nós temos que o número de mols vezes calor específico ao volume constante dt é igual a menos PDV. A pressão a gente pode substituir pela equação de estado, né, de um gás ideal, por nRT sobre V. Então, nós temos essa expressão aqui. E dessa expressão nós caímos nessa equação diferencial, tá certo? Essa razão R sobre CV, a gente pode recalcular ela, né? Lembrando que lembrando da expressão anterior aqui, né? CP é CV, calor específico é pressão constante, é calor específico é volume constante mais R. Então a gente pode utilizar essa expressão aqui, certo? Substituindo R, e aí nós obtemos que calor específico é pressão constante, sobre calor específico é volume constante, que é o gama, né, menos 1, é esse termo. Então, a gente chega aqui com essa nova expressão diferencial. Então, na expansão diabática, né, o volume aumenta, né, a temperatura diminui. Na compressão adiabática, o volume diminui e a temperatura aumenta. Né? Para uma variação finita da temperatura, nós podemos calcular soluções para essa equação, né, e a solução é do tipo ln de t, né, mais gama menos 1 ln de v, isso é igual a constante. Eu posso pegar esse ln aqui, o ln tem a propriedade que a multiplicação por ln, isso pode virar um expoente, né, elevado, e aí como tem ln em ambos os lados, a soma dos ln's é a multiplicação deles, e aí eu saio com essa expressão, temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 é igual a uma constante. Então, essa é uma relação importante para processos adiabáticos, tá? De gases monatômicos, diatômicos e poliatômicos. Então, eu tenho essa expressão. Se eu utilizar a equação dos gases ideais, como, por exemplo, aqui, eu posso sair com outras expressões. Por exemplo, essa aqui, né, PV elevado a gama é igual a constante. Né? Além disso, o trabalho realizado por um gás ideal durante um processo adiabático também pode ser escrito, né, em função de gama. Dessa forma, o trabalho vai ser negativo da variação de energia, N calor específico volume constante vezes T1 menos T2, né, por causa do negativo que eu trocar a ordem, usando a equação de estado dos gases ideais, substituindo aqui, eu saio com essa expressão, né, sendo CV sobre a constante dos gases ideais dado por 1 sobre 1 menos gama. Então, eu tenho mais essa expressão aqui. Né? E aí tem um exercício. Né? A razão de compressão de um motor diesel é de 15 para 1. O que isso quer dizer? Que se eu tenho um volume inicial sobre um volume final, isso aqui é igual a 15. Tá certo? Do seu volume inicial. Sabendo que a pressão inicial é de 1 atmosfera, então a pressão inicial é 1 atmosfera, ou seja, isso é 1,01 vezes 10 a quinta pascal, e a temperatura inicial é de 27 graus Celsius, aproximadamente 300 Kelvin, né? Calcule a temperatura final e a pressão final depois da compressão. Né? Então, eu tenho a seguinte expressão, né? Se eu voltar aqui atrás, eu tenho
essa expressão, relação de temperatura, né, e volume aqui. Temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 é igual a constante. Então, eu tenho aqui, né, então, a primeira parte, temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 é igual a constante. Ele é constante, não quer dizer que no instante 1 vai ser igual a temperatura no instante 2 vezes volume no instante 2 elevado a gama menos 1. Aqui ele fala que é um gás diatômico, né, em que esse gama é igual a 1,40. Então, eu quero saber quem que é essa temperatura 2. Então, a temperatura 2 vai ser igual a temperatura 1, né, vezes V1, dividido por V2, elevado a gama menos 1. Então, isso aqui vai ficar 300 Kelvin, né, a razão entre os volumes é 15, vezes 15, elevado a gama, que é 1,40 menos 1, 0,40. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 886 Kelvin. Então, essa é a letra A. Então, ele quer saber, calcule a temperatura final e a pressão final, né? A pressão, nós temos uma expressão também para pressão. PV elevado a gama é igual a constante. Então, eu vou chamar de V aqui. Então, é P1, V1 elevado a gama igual a P2, V2 elevado a gama. Eu quero saber quem que é P2. P2 vai ser P1, né, vezes V1 sobre V2 elevado a gama. Então, eu tenho que P1 é uma atmosfera, 1,01 vezes 10 à quinta, vezes a razão de V1 sobre V2 é 15, elevado a 1,40. Isso aqui vai dar 44,8 vezes 10 à quinta Pascal. Então, essa é a pressão final. Então, dando sequência, outro exemplo. No exemplo anterior, qual é o trabalho realizado pelo gás durante a compressão? Sabendo que o volume inicial do cilindro é 1 litro, então, o volume inicial é igual a 1,0 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, né? E o calor específico a volume constante é 20,8 joule mol vezes Kelvin, né? Joule dividido por mol vezes Kelvin. E o gama é 1,40. Eu posso calcular o número de mols, né? Eu tenho duas expressões que eu posso usar. Eu tenho que trabalho é igual ao número de mols vezes o calor específico a volume constante, vezes a variação de temperatura, né? T1 menos T2, é uma expressão anterior. E outra expressão que eu tenho, o trabalho vai ser igual a 1 dividido por gama menos 1, né? P1, V1 menos P2, pressão 2, volume 2. Vamos fazer das duas formas. Então, a primeira coisa, eu vou calcular o número de mols. Eu tenho que PV é igual a nRT, né? Então, eu tenho que o número de mols vai ser PV dividido por RT. Então, isso aqui vai ser a pressão 1 atm, né? 1,01 vezes 10 à quinta Pascal, que é a pressão inicial. O volume inicial está em cima, né? 1,0 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, dividido pela constante dos gases ideais, que é 8,314 joule por mol vezes Kelvin, né? Vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho que o número de mols é 0,0405 mols. Então, agora eu consigo resolver utilizando a primeira equação. Então, o trabalho vai ser igual ao número de mols, 0,0405 mols, vezes o calor específico, volume constante, 20,8 joule dividido por mol vezes Kelvin,
vezes a variação de temperatura, né? Que é 300, temperatura 1 é 300 e o outro é 886. 300 Kelvin menos 886 Kelvin. Tá certo? Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem que o trabalho é igual a menos 494 joules. Eu posso usar essa segunda expressão aqui, ó, certo? O trabalho vai ser 1 dividido por 1,40 menos 1 vezes a pressão 1, que é um ATM, 1,01 vezes 10 a quinta, vezes o volume 1, que é 1 metro cúbico, 1,0 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, isso tudo menos a pressão 2. Pressão 2, 44,8 vezes 10 a quinta pascal, 44,8 vezes 10 a quinta pascal, vezes o volume final, que é 15 vezes menor do que esse volume inicial, vezes 10 a T menos 3 metros cúbicos dividido por 15. Fecho aqui, e eu faço essa conta, eu vou obter o mesmo valor, menos 494 joules. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.